Bom dia. Tudo bem com todos? Tem que falar com todos e com todas, né, agora. Tá tudo bem com todo mundo? Estudantes, sejam bem-vindos à nossa aula. Vamos começar a aula falando um pouquinho de cálculo. De cálculo 2. Bom, na nossa última aula, a gente começou o estudo de funções. Vamos aqui para o slide. Começou o estudo de funções de n variáveis. Lembra? O que é uma função de n variáveis? É só uma generalização que a gente está fazendo de funções de uma variável, né? Então, é uma regra que vai levar a cada elemento de um subconjunto A, só que agora esse A, ele é um subconjunto de Rn. Esse N pode ser 1, 2, 3, tá? E etc. Então, ela vai levar cada ênupla no número real. Quando esse N for 1, é a função que a gente estudou em cálculo 1. Leva um número real no número real, tá? E aí a gente está generalizando. Esse Z, que é associado à ênupla, a gente diz que ele é a imagem de da ênupla pela função f, tá? Essa regra ela pode ser explícita e pode não ser explícita. Às vezes o que a gente tem é uma tabela, né? Você está fazendo uma coleção, uma observação, e aí você tem os dados na forma de tabela. Por isso que a gente coloca ali, pode ser que uma regra ela não seja explícita. Bom, aí o nosso foco aqui, ele vai ser em funções de duas variáveis reais, tá? Então, o que vai ser isso? Vai ser uma regra que vai associar. Agora, esse subconjunto, que é o domínio da função, ele é um subconjunto do R2, tá? Então, essa regra vai levar pares ordenados em um número real, tá? Para todo par no domínio, eu tenho um único correspondente em Z. E aí, as definições que a gente já conhece para a função de uma variável real, para funções vetoriais, elas se aplicam aqui. Observa que se eu tenho uma função de duas variáveis reais, o domínio ele vai ser, olha, um subconjunto do R2. Então, o que vai ser o domínio? Se na aplicação não é dado explicitamente o domínio, só tem a regra lá, né? Então, o que é o domínio? Todos os pares ordenados, são uma função de duas variáveis reais, para os quais, quero ver o slide, quando eu aplico a regra, olha, esse f de xy, ele é um número real. Então, é possível fazer aquela conta, né? Então, como é que eu vou determinar o domínio de existência de uma função de duas variáveis reais? Eu tenho que pegar do subconjunto do R2 e tirar de lá aqueles pares ordenados para os quais a regra não está definida, né? Eu não posso dividir por 2, não posso calcular raiz quadrada ou raiz de iniciar de número negativo. A função logaritmo só está definida para valores positivos. Se não for possível, né, eu pego a regra, calculo f de xy, o resultado disso aqui tem que ser um número real, tá? Se isso aqui não pertence a R, então esse aqui tem que ser excluído do domínio. Domínio de existência, eu excluo os valores para os quais, quando eu aplico, isso não dá um número real. E o que vai ser a imagem da função? A imagem, diz, é uma função de duas variáveis reais. Então, significa que para cada par ordenado, eu tenho aqui uma função, ela vai de um subconjunto do R2 em R. Para cada par que eu pego aqui, tem o correspondente, né? Então, quando a gente vai todo esse domínio aqui, para cada par ordenado, a gente tem um correspondente. Então, a imagem, isso aqui, conjunto de todos os elementos da forma f de xy, para cada xy no domínio, vai ser a imagem da função. Então, a imagem, ela vai ser um subconjunto de quem, gente? Apresentar-se a imagem. Ela é um subconjunto de quem? Isso, dos reais, né? Porque o domínio subconjunto do R2 é a imagem, é um subconjunto dos reais. Para cada par ordenado, leva em R, tá? Então, a imagem, olha, está aqui.
Ela é um subconjunto dos reais, tá? E aí, o que vai ser o gráfico da função? O gráfico de uma função. Como é que a gente esboça? Vamos ver aqui o slide. O gráfico da função, tá? Então, o gráfico agora eu vou pegar todo o gráfico de uma função de duas variáveis reais. Ele é representado no espaço, no R3. Então, ele é um subconjunto do R3. Aí, olha, observa o seguinte, o domínio, ele é um subconjunto do R2, tá? Só que eu represento graficamente a função de duas variáveis reais aqui no espaço. Então, eu enxergo o domínio da função vai estar aqui. Né? Que é esse aqui, gente? Esse plano aqui é o plano XY, tá? Então, o domínio, ele está colocado aqui no plano XY. A gente diz que é um subconjunto do R2, mas lembra que esse plano XY, ele aqui é um subconjunto do R3, né, gente? Então, os pares ordenados que a gente representa lá, mas quando está aqui no plano XY, lembra que é assim, ó, x, y e 0, né? Porque está no plano XY. Então, como é que eu vou representar o gráfico da função? Para cada par que está no domínio, suponha que o domínio da função seja essa região aqui, peguei um ponto aqui no x, um ponto aqui no y, ou um ponto no eixo x, tá? Tem a abscissa dele, um ponto no eixo y, e aí eu vou aplicar este par xy na regra, ele vai me associar um número real z. Tá? Então, isso aqui é um ponto que vai estar no gráfico da função. Peguei um outro ponto aqui que está no domínio. Aí, aplico na regra. Pode ser que esteja lá para baixo. Tá? Então, o conjunto de todos esses pontos, quando eu vou representar aqui, de todas as imagens, vai ser o gráfico da função, tá? Que é representado no espaço, no R3. Ele é uma superfície. Ok? E aí não é tão simples a gente desenhar a superfície, pelo menos para mim, né, que não sei desenhar. É um sacrifício fazer gráfico de superfície. Mas tem algumas ferramentas, pelo menos, para ajudar a gente a visualizar como é o gráfico da função. Tá? Uma dessas ferramentas são as curvas de nível, que a gente já falou na última aula, né? Estão lembrados? Então, como é que a gente define a curva de nível? Para cada ponto que eu pego na imagem da função, tá? Então, eu vou pegar aqui números reais. Tá? Pego o número real aqui, é porque ele tem que ter pelo menos um correspondente aqui, ele está na imagem da função. Então, para cada ponto que eu pego, a gente se pergunta quem são os elementos do domínio. Peguei, por exemplo, aqui, tem uma função, peguei um número aqui. Porque ele esteja na imagem da função. Então, a pergunta é, quem são os elementos, quem são os pares ordenados que estão aqui, que são levados nesse elemento, tá? Então, a gente quer saber o subconjunto do domínio. Isso que é a curva de nível. Então, quando eu pego um K, que está na imagem da função, eu busco saber agora quem são os elementos, vai apresentar isso como a curva de nível associada ao nível K. Então, a gente está perguntando, quem são os elementos que estão no domínio? Domínio da função, perdão, não pode não ser o R2. Para os quais, quando eu calculo a imagem, ele dá exatamente esse valor aqui. E aí a gente costuma esboçar a curva de nível aqui no plano, né? Isso aqui é um subconjunto do R2, tá? E quando por uma mesma função, a gente representa várias curvas de níveis, isso a gente chama um mapa de contorno. Então, a gente até trabalhou com este exemplo na aula passada. Eu tenho aqui uma função de duas variáveis reais, a valores reais. A regra dessa função é 4x² mais y².
Acho que era isso. Então, qual é o domínio dessa função? Todos os reais. A gente não tem nenhuma restrição, né, para fazer esse cálculo aqui. Então, essa função vai do R2 em R. Né? Então, ela pega pares ordenados aqui e leva em quem? Leva no 4 vezes o quadrado primeiro somado com o quadrado segundo. Leva num z e esse z é obtido assim. Então, por exemplo, essa função vai levar o 0, 0 no 0. Ela vai levar o 1, 0 aonde? No 4. Ela vai levar o menos 1, 0 aonde? No 4 também. Né? Ela vai levar o 0, 2 aonde? Tem certeza? Isso. Quem mais ela leva no 4? 0 menos 2 também vai levar no 4, certo? Vai levar o 0 menos 2 também vai levar no 4. Parece que tem, aí a gente quer saber, mas quem são todos os elementos daqui que são levados no 4? Né? Ou seja, a gente está perguntando o quê? Na hora que eu quero saber. Todos esses são levados no 4. Quantos são eles? Né? Aonde é que eles estão no domínio dessa função? A gente está perguntando, olha o quê? Que é a curva de nível associada ao nível 4. Né? Quais são os elementos que estão no domínio dessa função, que quando a gente calcula a imagem, ele leva no 4. A gente quer saber a curva de nível associada ao nível 4. E a definição me diz que isso é conjunto de todos os pares ordenados, né, pertencentes ao domínio da função que é R2, para os quais, quando eu calculo essa imagem, dá 4. Né? Quem são eles? Mas aí a imagem dessa função, esta regra aqui, ela é 4x² mais y² igual a 4, tá? Então, todos os pontos do R2 que satisfazem essa identidade aqui, quando a gente aplica, vai levar no 4. E quantos são eles? Mas agora eu já vi que, olha, todo par ordenado que satisfaz essa identidade vai estar, né? Quantos tem aí esse conjunto? A gente tem uma infinidade, né, de pares ordenados que satisfazem isso aqui. A gente pode até arrumar aqui para a gente enxergar melhor que figura geométrica é essa aqui. Sempre que tem um aqui fica mais fácil de ver, então vou dividir tudo por 4. Fica y² sobre 2² igual a 1. Né? Então, essas identidades aqui, elas são equivalentes. Isso aqui, quem é, gente? Então, vamos desenhar já que, olha, subconjunto do R2, então vou desenhar aqui no plano XY. Gráfico de quê aí? Uma elipse. O centro dela está na origem aqui, tá? Ela está cortando o eixo do X aqui, uma unidade, o eixo do Y, 2, então ela é mais alongada aqui na vertical. Então, todos esses pontos que estão nessa elipse, quando a gente aplica que eles são levados no 4, certo? Agora, olha só, o gráfico dessa função a gente representa no R3. Então, fica melhor de ver se eu trouxer essa elipse para cá. Então, esse desenho aqui, eu vou colocar aqui no plano XY, tá? Só fazer isso aqui. Então, essa elipse vai estar aqui. O eixo do Y2.
nunca desenhei uma elipse tão bonita como essa de hoje. Tá? Então, o que acontece? Então, só estou colocando, tá? Transportando isso aqui para cá. Porque o domínio dessa função não é todo esse plano aqui, certo? A gente quer o R2, todo esse plano. Então, quando a gente pega um ponto que está bem aqui, e aí aplica a função nesse ponto, vai cair aonde? Onde vai estar essa imagem? Oi? 4, né? Não é isso que a gente diz? Olha, curva de nível associada ao 4. Todo ponto, faltou fechar bem aqui, voltar aqui e escrever x, y pertencentes ao R2. Só enxergando o que é isso aqui, x² mais y ao quadrado sobre 4 igual a 1. Tá, é isso que a gente está dizendo. Então, quando eu pego um ponto aqui e calculo, isso vai cair no 4. Vamos supor que bem aqui seja o 4. Então, bem aqui eu tenho o plano, isso aqui é um 4. Plano Z igual a 4, tá? Que está na altura aqui. Então, pegou um ponto que está bem aqui, a imagem dele vai estar bem aqui, no Z igual a 4. Pegou um outro ponto que está aqui na elipse, a imagem dele vai estar aqui, tá? Pegou um outro ponto aqui, a imagem vai estar aqui. Tá? Mas como é que ficam, né? Como é que fica a imagem dessa elipse pela função f? O que vocês acham? Vai ser a própria, exatamente, tá? A imagem dessa elipse pela função f, ele só vai subir para o plano Z igual a 4, tá? Então, você vai projetar essa elipse aqui nessa altura, tá? Só para a gente... Tá? Então, olha, aqui eu tenho, para a gente enxergar aqui o que foi dito aí, eu tenho, então, a elipse no plano xy, que é isso aqui, a curva de nível dessa função associada ao nível 4. Agora eu quero colocá-la no... Vou colocá-la no... Ih, ele não quer ir. Tá, eu colocar no plano x, esse GeoGebra parece que ele sempre insiste em ser teimoso. Ele faz uma coisa várias vezes. Tá, gente? Então, olha só. Aqui eu tenho a curva de nível associada ao nível, o nível Z, K igual a 4. Então, qualquer ponto que eu pego aqui, peguei um ponto que está bem aqui, tá? O que vai ser a imagem dele pela função? Eu vou projetar esse ponto no plano Z igual a 4, tá? Então, a imagem dele vai estar bem aqui. Esse plano é o plano Z igual a 4, tá? Vai cair aí. Peguei um outro ponto que está em cima dessa elipse. Aí aplica a função. Aonde vai cair isso? Vai cair exatamente no plano Z igual a 4. Isso assim vai valer para todos os pontos. A imagem vai estar aqui. Tá? Então, a imagem dessa elipse, pela a função, ela vai ser a própria elipse que vai estar nesse plano aqui, no plano Z igual a 4. Tá? Então, esta curva que está aqui embaixo, a gente chama a curva de nível. Tá? E a imagem dela, que vai estar aqui, no plano Z igual a 4, a gente diz que é uma curva de contorno. Tá? Então, aplicando a função na curva de nível. Aí, assim, exatamente o que é essa
curva de contorno aqui. Os pontos que estão aqui em cima, né? O que eles satisfazem? Vamos enxergar esses pontos aqui que estão aí em cima. O que eles representam? Olha aqui, eu vou colocar aqui o gráfico dessa função. A gente vai já ver depois como é que se obtém esse gráfico. E aí, olha a curva de contorno. Ela está onde? São os pontos do R3 que estão ao mesmo tempo no gráfico da função, certo? E também estão no plano z igual a 4. Então, qualquer ponto que eu pegar aqui na curva de contorno, pego um ponto P que está aqui. Aí, esse ponto tem coordenada x, y, z. O que a gente vai poder dizer? Olha só, esse x e y... Lembra que se esse ponto aqui tem coordenada x, y, z... A projeção dele no plano XY é o que, gente? Peguei um ponto que estava lá em cima, projetei no plano XY. Quem vão ser as coordenadas desse ponto aqui? X, Y, 0, tá? Só projetei. Então, se eu pegar um ponto que está aqui, na curva de contorno, tá? O X e o Y dele eram os mesmos que estavam aqui na elipse. Portanto, esse X e Y satisfaz a equação da elipse, que é essa aqui. 4x², escrever assim para ver. 4x² mais y² igual a 4. Certo? Concordo? Por quê? Porque eu peguei esse aqui, esse ponto que está aqui na curva de contorno, tá? Mas o x e o y eram os mesmos que estavam aqui em cima da elipse, né? Que foram projetados. Portanto, a gente satisfaz isso aqui, tá? Mas isso que está bem aqui, o que é isso, gente? F 4x² mais y² é o quê? Não é a regra da função, tá? Isso é o f de xy. Então, isso que está bem aqui é o f de xy. Então, a gente tem que o f de xy é igual a 4. Por outro lado, esse ponto... ele está em cima do plano z igual a 4, certo? Estão acompanhando? Ele está no plano z igual a 4. Então, esse 4 aqui é o z, tá? Então, eu posso dizer que isso aqui também é o z do ponto, tá? Então, o ponto que está aqui, ele, ao mesmo tempo, ele está no gráfico da função, porque eu tenho que o z é o f de x, y, e ele também está no plano z igual a 4, tá? Então, ele está na interseção, essa curva de contorno, ela é a interseção da superfície com o plano z igual a 4. A gente diz que ela é um traço da superfície no plano, ou uma seção da superfície no plano, ou um corte, né? Quando os planos horizontais, a gente diz que eles fazem o corte na superfície, tá? Tá, gente? Ficou alguma dúvida aí? Ficou claro ou não? Tá, agora, olha só. A gente falou, voltando aqui que quando eu tenho um gráfico mostrando várias curvas de nível, aqui, por exemplo, a gente só fez uma curva de nível. Várias curvas de nível, a gente tem um mapa de contorno. Esse mapa de contorno que ajuda a gente a enxergar como vai ser o gráfico da função, tá? Então, para essa mesma função agora, eu quero construir um mapa de contorno. Então, o que é isso? Eu quero fazer um gráfico igual a esse, mas eu quero não colocar não só uma curva de nível, tá? Mas várias curvas de níveis. Então, a gente vai generalizar agora. Tá? A gente fez para o 4, mas agora eu vou peguei o K igual a 4. Mas agora eu vou pegar assim um K genérico. Então, observa só. Esse K é sempre o elemento que está na imagem da função.
Então, eu vou pegar um k que pertence à imagem dessa função. Aí, pergunto para vocês, bom, vocês já viram o gráfico da função, né? Que é a imagem dessa função aqui, gente? Lembra que a imagem é um subconjunto de R, certo? Todo R vai ser imagem dessa função. Olha aqui para a regra. O que a gente pode dizer daqui? Isso aqui pode ser zero? Pode, basta pegar x igual a zero e y igual a zero. Isso aqui pode ser um número negativo? Não, né? Porque, olha só, estou somando quadrados, quadrado é sempre positivo. Então, isso aqui é maior ou igual que zero, maior ou igual que zero. Então, eu sei que o domínio dessa função, isso aqui vai ser sempre maior ou igual que zero. O menor valor que ela vai assumir é zero. Agora, se você pegar qualquer número positivo, aí sim, é sempre possível encontrar x e y que satisfazem isso. Então, eu vou pegar um k que está na imagem dessa função. E que é a imagem da função? De zero para mais infinito, tá? Aí, se a gente pegar um k, o que a gente quer encontrar? Quem é a curva de nível associada ao nível k. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez para k, só que agora generalizando, né? Todo par ordenado x, y pertencentes ao R2, para os quais o f de x, y é igual a k. Tá? E aí eu vou aproveitar, isso que já está escrito aqui, fazer a continha aqui. Então, só vou substituir aqui por k. E aí eu dividi por 4, certo? Então, agora eu posso dividir aqui por k. Posso fazer assim agora, então. Dividindo por, vai ficar k, tinha 4 aqui. Vou dividir por k para poder ficar a unidade aqui, certo? Então, vai ficar k. E aí, eu multiplicar aqui pelo inverso para ficar a unidade aqui. Tudo bem, gente? Entenderam a continha aí? Posso fazer isso? E se o k for zero? Posso, desde que eu vejo que estou dividindo aqui, desde que o k não seja zero, tá? Então, só vamos fazer essa separação aqui, tá? Quando o k for zero, então é isso aqui. Então, eu só distinguir aqui. Se o k for zero, vamos logo identificar quem são os elementos do R2 que são levados no zero por essa função. A gente está perguntando assim, quando é que isso aqui dá zero, gente? Só, porque aqui é sempre não negativo, né? Só vai dar zero se o x e o y forem zero, tá? Então, a curva de nível associada ao zero é o 0, 0. Na verdade, não é uma curva, é só um ponto aqui, né? E agora, se o k for diferente de zero, aí sim, a gente pode fazer e vai ficar, fazer aquela divisão, e vão ficar elipses. X ao quadrado aí, olha, agora eu posso ter uma ideia de como fica esse mapa de contorno. Quando o k é zero, a gente vai ter esse ponto aqui. E a partir daqui, eu tenho sempre, com k maior do que zero, para cada k que eu pegar, eu tenho o quê? Para cada valor de k que eu pegue, vai ser isso aqui, certo? Que é uma elipse. Olha só, o eixo mais alongado dela vai estar no eixo do y, porque, olha, esse valor aqui é maior do que esse, certo? Esse aqui ainda está dividindo aqui por 4, tá? Então, por exemplo, pega k igual a 1. Eu tenho uma elipse aqui, vai passar aqui no 1 e o outro lá vai ser a metade. Identificar aqui que é 1, tá? Aí pego o k igual a 2.
Tem uma outra elipse. Pego K igual a 4. Vai ter uma outra elipse, tá? O que acontece? À medida que o K vai aumentando, as elipses vão também crescendo, certo? Tá claro isso aí, gente? Então, eu tenho aqui um mapa de contorno. Tá? Agora, olha só. Para eu enxergar, vai ser... Como que vai ser o gráfico dessa função? Eu sei que quando o K é 0, ou seja, no plano XY, agora eu vou trazer, tá, essas curvas de níveis para cá. Na verdade, eu vou fazer as curvas de contorno, ou seja, eu vou elevar cada curva de nível na altura em que ela fica. Tá? Então, quando K é igual a 0, significa que estou no plano XY. É só isso aqui. Aí, subir um pouquinho, K igual a 1. Estou aqui no plano Z igual a 1. Então, bem aqui a gente vai ter uma elipse. Aí você aumentou mais o valor. K igual a 2. Então, já vou estar aqui na altura Z igual a 2. Vou ter uma elipse que vai estar mais alongada. Certo? E assim, K igual, vai aumentando K. E as elipses vão ficando mais alongadas, tá? Então, é claro que aqui a imagem, ela assume todos os valores possíveis, né? Aqui a gente faz o K aqui de forma discreta. K igual a 1, K igual a 2, mas aí é de forma contínua, né? Então, a imagem dessa função, a gente vai juntar todas essas elipses aqui, e aí a gente tem o gráfico da função, que é um paraboloide elíptico. Tá ok? Gostaram do meu desenho? Por favor. Não, brincadeira, gente. Tá? Podemos ver aqui o slide. Então, olha só, eu tenho aqui plano XY. Quero fazer um mapa de contorno. Então, é isso aqui. Então, vou assumir alguns valores para cá. Só o K aqui já não está no inicial, tá? Não, perdão, não é esse que eu quero colocar. São as curvas de níveis. Então, olha, está pegando à medida que o K está crescendo, tá? As elipses vão ficando cada vez maiores, tá? Então, aqui a gente tem um mapa de contorno. Agora, a gente vai levantar esses mapas de contorno, ou seja, projetar cada um deles no plano Z igual a K. Z igual a 1, K igual a 1. Então, vou colocar esse lá na altura que ela fica. Z igual a 2. Vou colocar essa elipse no plano Z igual a 2. Ele já começou lá em cima, mas ele vai voltar, tá? Então, a gente está projetando cada um no plano correspondente, tá? E aí, agora a gente já tem uma ideia, né, do que é o gráfico dessa função, tá? Que é o paraboloide elíptico. Então, o que são essas curvas de contorno, gente? Elas são a interseção da superfície com o plano Z igual a K,
certo? Peguei Z igual a 1, com o plano Z igual a 1, plano Z igual a 2 e etc. Outra ferramenta que a gente tem também, que pode ajudar no processo de construção, é a gente fazer a interseção da superfície com os planos coordenados. Então, a gente chama a interseção de uma superfície com um plano qualquer, tá? É chamado o traço ou a seção da superfície no plano. Por exemplo, tinha aqui uma superfície e a gente fez a interseção com o plano, tá? Então, isso aqui a gente diz que é uma seção da superfície no plano, ou traço da superfície no plano. Quando a gente tem esses planos que são planos horizontais, paralelo ao plano XY, né? A gente diz que é o corte da superfície no plano. Mas também eu posso fazer, olha, o corte da superfície com planos assim, ó, planos que são paralelos ao plano, esse plano que está bem aqui, é o plano XZ, tá? Como também com esse plano que está bem aqui, ó, que é o plano YZ. Tá? Então, a gente pode fazer esses cortes com os planos verticais para enxergar também, tá, como que é a superfície. Então, tem os cortes horizontais e tem também os cortes verticais. Aí, olha só, vamos pegar, por exemplo, essa mesma aqui. A gente já viu que quando faz a interseção dela com planos horizontais, ou seja, planos em que eu estou fazendo Z igual a K. Tá? Se eu faço a interseção dessa daqui com o plano Z igual a K, perdão, a gente obtém as elipses, tá? Mas agora eu vou pegar e fazer a interseção, por exemplo, com o plano Y igual a K. Então, K, eu peguei um número fixo, K igual a 0, né? Quando eu faço Y igual a 0, que plano que é, gente, Y igual a 0? XZ, certo? Mas eu tenho também o paralelo a ele, Y igual a 1, Y igual a 2, Y igual a meio, tá? Aí a gente vai ver, quando faz a interseção desta superfície com um plano desse tipo, o que, que a gente obtém aqui? Então, a gente vai fazer, ao mesmo tempo, vai estar no gráfico da função e vai estar nesse plano aqui, Y igual a K, tá? O que, que a gente vai obter? Bom, a regra da função é essa aqui. Z igual 4x² mais y ao quadrado. E o y é igual a k. Então, y é constante. Então, se eu substituir aqui, eu vou ter o z, vai ficar igual a 4x² mais k ao quadrado. Interseção da superfície com planos paralelos ao plano XZ, olha, é isso aqui. E o que é isso aqui, gente? O gráfico disso aí vai ser o quê? Vocês falaram, eu não ouvi, ou vocês não falaram? Isso, parábolas, né? Agora a gente está dizendo o seguinte, está pegando aqui esse plano. Quando eu pegar o y igual a 0, tá? Então, agora eu estou só com xz aqui. Vai ser uma parábola. Com cavidade voltada para cima ou para baixo? Para cima, tá? Lembrando que aqui os eixos, ela está no eixo do z. Então, vai estar bem aqui uma parábola. Aí eu pego y igual a 1. Estou aqui nesse plano aqui, ó. Espera aí, que agora o meu plano está torto. Eu tenho agora que fazer valer o aplauso de ainda há pouco, né, gente? Oh, meu Deus do céu. Nesse plano bem aqui, tá? Y igual a 1. É um outro plano que está paralelo a esse aqui. Aí vai ser o quê? Também uma parábola. Qual é a diferença agora? É que ela já vai começar aqui quando
o x é 0, y é 1. Então, ela já vai estar um pouco mais acima, tá? Ela vai estar aqui assim, ó. Aí você avança mais, você vai ter a mesma coisa, uma parábola, mas a altura vai ser maior. Estão me entendendo, gente? Tá dando para acompanhar aqui? Ok? Então, cortes, né, com os planos paralelos ao plano XZ, tá? Vão ser parábolas, né? Tá? Então, olha, vamos pegar agora, fazer exatamente essas variações para o Y agora. Então, vou fazer o Y, vou fazer o K, aliás, assumir alguns valores e ver o corte, o que são o corte da superfície com planos paralelos ao plano XZ. Observa que tem as parábolas e aí elas vão ficando, né? Tanto quanto o Y vai para a esquerda, ela vai subindo, porque está o quadrado lá, né, gente? Como para a direita, tá? Então, esses cortes são parábolas. Por isso que é o paraboloide elíptico, né? Cortes horizontais são elipses, cortes verticais são parábolas. Ok? E se eu faço agora a interseção com planos paralelos ao plano aqui YZ? Ou seja, quero enxergar o que é o corte dessa superfície num plano x igual a k, tá? Então, agora eu estou variando aqui, assim. Vou pegar um plano que está bem aqui, pego um valor para x, aqui eu tenho um plano aqui, que é paralelo a este plano aqui, que é o YZ. Qual vai ser o traço da superfície num plano desse tipo aqui, tá? Então, basta aqui eu fazer a substituição. Agora, o x está valendo, é uma constante, vai ficar z, vai ficar igual a 4k ao quadrado mais y ao quadrado. Que é isso? Pode ser parábola também. Qual é a diferença desta para a anterior? Quando a gente fez a interseção com YK. Né? Elas também têm concavidade voltada para cima, né, gente? A outra estava assim, olha. Z igual a 4x quadrado mais k ao quadrado. Tá? Essas aqui ela vai subir mais rapidamente, né? Porque para cada valor de k ela está multiplicado por 4. Tá? Então, aqui você tem uma parábola aqui. Só que elas sobem mais rapidamente. Eu venho para frente, ela já vai estar mais alta ainda do que a anterior. Ok? Tem esse 4 lá multiplicado. Tá? As paralela ao plano X agora, tá, gente? Então, observa que elas sobem mais rapidamente, tá? Então, a gente tem a outra visão do paraboloide. Ok? Então, são essas ferramentas que podem ajudar a gente no processo de construção do gráfico, as curvas de níveis e seções transversais. Traço da superfície em planos paralelos aos planos coordenados. Podemos ver o slide? Tem uma outra função aqui agora. Duas variáveis reais. Regra dela, f de x, y ao quadrado mais 1. Quero ter uma ideia do gráfico dessa função.
Então, vamos fazer um mapa de contorno para essa função aí. F de xy é igual a y ao quadrado mais 1. Pergunta número 1. Qual o domínio dessa função? Não tem nenhuma restrição, né, para essa regra, todos os reais. O R2, perdão. Duas variáveis reais. Imagem dessa função. Todos os positivos concordam? Observe o seguinte. Deixa eu perguntar aqui uma coisa. Todos os positivos, por exemplo, o meio, ele vai ser imagem de quem? Porque vai falar todos positivos. Então, assim, quem é que é levado no meio? Bom, então a gente está dizendo que y ao quadrado mais 1, né, que é a regra, é igual a meio. E aí? Porque como passar para o outro lado vai ficar menos meio, né? Aí vai ter o quadrado, entendeu? Se eu fizer essa continha aqui, então eu tenho que encontrar o número que, quando eu elevar ao quadrado, passa para cá, vai ficar menos meio. Né? E aí eu não tenho, certo? Porque, observa aqui, a regra é assim, é y ao quadrado somado com 1. Qual é o menor valor que o y ao quadrado pode assumir aqui, gente? Y ao quadrado, menor valor que ele assume? 1. E se o y for 0? 0. O menor valor que a gente pode ter para um número quadrado é 0, certo? Só que, então, o menor valor que isso aqui assume é 0, que está somado com 1. Então, esta imagem aqui, ela vai ser um valor sempre maior ou igual que 1, concorda? Tá? Porque você não vai ter número negativo lá somado. Então, a imagem dessa função aqui, ela vai ser de 1 para mais infinito. Então, a gente, para construir uma curva de nível, a gente tem que pegar um K maior ou igual que 1. Pega um K maior ou igual que 1. Aí, o que vai ser a curva de nível? Curva de nível associada ao nível K, todos os pontos que estão no domínio da função, que é o R2, para os quais, quando eu calculo a imagem, que é isso aqui, y ao quadrado mais 1 vai dar esse K, tá? Como K é maior ou igual que 1, aí tudo bem, não vou ter problema aqui de extrair a raiz. Certo? E aí, a gente ainda pode escrever, eu vou aproveitar aqui, isso aqui vai ficar y ao quadrado igual a K menos 1, né? Então, a gente quer as soluções dessa equação aqui. Quantas soluções temos aqui? Vou apagar e colocar logo aqui, tá, gente? Então, aqui a gente vai ter, esse y vai ser mais ou menos raiz de k menos 1, tá? Que é a solução dessa equação. Então, y é igual a raiz de k menos 1, ou o y é igual a menos raiz de k menos 1. Essas são as curvas de níveis, tá? Para cada K, é isso aí. Olha só. Então, eu começo com K igual a 1. Quando K for 1, o que vai dar aqui, gente? 0. E vai dar aqui o quê? 0. Quando K for 1, essas duas coisas aqui, elas coincidem. Então, vai ficar assim. É o conjunto de todos os pares ordenados para os quais o y é igual a 0. Ou seja, é o conjunto de pares ordenados da forma y0, x é livre. Gráfico de... O que é isso aqui? Gráfico de quê? Nós já estamos no plano. Se for um plano, é todo R2. Só tem um plano aí no plano.
Não, é o pares ordenados, a gente está exigindo que o y tem que ser 0 e o x livre. Reta, né? Reta horizontal. Então, para cá igual a 0, a curva de nível é essa aqui, ó. O x é livre, mas o y é 0. É o próprio eixo do x aqui. É, gente. A partir daqui, para cá, maior que 1, aí eu vou colocar bem aqui para não ter que escrever de novo. Né? K maior que 1, são... E aqui, gente, o que é isso aqui? Todos os pares ordenados, o x é livre, mas o y a gente está dizendo que ele tem que ser esse valor aqui. Isso é o quê? Aqui, ó. Por exemplo, vou pegar o K igual a 5, para facilitar nossas contas, tá? Pegar o K igual a 5. Aí a gente faz as continhas aqui, né? Vai ser o conjunto de todos os pares ordenados, para os quais o y tem que ser o quê? Aí vai ficar y igual a 2, ou... Certo? Pensa aqui, y igual a menos 2. Isso é o que, gente? Retas, também retas horizontais. A reta que passa no y igual a 2. E reta que passa no y igual a menos 2, tá? Então, para cá, igual a 1, a curva de nível é o eixo do x. A partir daí, para cada valor de k, a gente tem um par de retas, tá? Então, todos os pontos que estão em cima dessa reta e que estão em cima dessa também são levados na altura z igual a 4, tá? Então, está no plano. Agora, e aí eu pego outro valor, tenho outro par de retas. Pego cá um outro valor, outro par de retas. Aí as curvas vão ser par de retas. Agora, como é que eu vou levantar essas retas? Aí eu não consigo desenhar, né? Mas quando a gente pega K igual a 4, então eu vou ter lá na altura Z igual a 4 um par de retas, que é essas retas levantadas, né? Aí Z igual a 5, eu vou ter outro par de retas levantadas, tá? Vamos enxergar aqui o que fica isso. Vocês têm uma ideia do que vai ser o gráfico? Já? Conseguiram enxergar levantando essas retas aí? Então, vamos ver aqui o slide. Então, a gente vai atribuir alguns valores para cá, tá? E olha, eu tenho aqui, para cada valor de K, o pares de reta. Eu observo que, à medida que o K vai aumentando, essas retas vão ficando mais próximas, tá? Umas das outras. Agora, a gente só vai levantar isso aí. Colocar cada par de reta na sua devida altura. Vai insistir em ir e voltar, ir e voltar. Tá, então as retas levantadas, uma hora ele obedece. E agora, juntando todas essas retas, a gente tem o gráfico da superfície, que é um cilindro, tá? Um cilindro parabólico. Um indicativo que era um cilindro toda vez que você tem, olha, uma equação em R3
envolvendo apenas duas das três variáveis, vai ser um cilindro. Aqui a gente tem a equação só em z igual a y ao quadrado mais 1, tá? Que é parábola, são aquelas parábolas que estão na vertical, tá? E aí o x é livre. Para ver aqui as intersecções da superfície com planos x igual a 1, x igual a 2. Tá? E a gente vai ter sempre as mesmas parábolas, porque veja que lá não está dependendo do x. Estou pegando valores para x agora. Tá? Visualizaram aí? Então, essas parábolas aqui na vertical, estou fazendo interseção com planos paralelos ao plano YZ. Função de duas variáveis reais a valores reais. Quero fazer um mapa de contorno dessa função, para ter uma ideia do que vai ser o gráfico dessa função. Então, eu tenho f de xy, x quadrado menos y ao quadrado. Domínio da função, todos os reais, tem nenhuma restrição. Todo R2. Imagem dessa função. Aqui eu tenho, olha, agora tem diferença, né? Então, qualquer número real eu posso escrever dessa forma aqui. Todo R2. Aí eu vou pegar aqui um K, todo R2 não, todo R, perdão. O que vai ser a curva de nível? Associada ao nível K, pertencente ao R2, para os quais x quadrado menos y ao quadrado é igual a K. E aí, o que é isso aí? Olha só, geralmente para a gente aqui está com uma ideia de cônica, né? Quando a gente divide aqui para colocar um aqui, divide por cá, a gente enxerga melhor quem é a cônica. Só que para dividir por cá, eu tenho que ter a condição que este K não é zero, tá? Então, vamos logo enxergar o que é a curva de nível associada ao nível zero, e depois a gente trata as demais. Então, se eu pegar aqui o K igual a zero, aí eu tenho x quadrado menos y ao quadrado é igual a zero, certo? O K é igual a zero. E aí eu vou ter que o x quadrado é igual a y ao quadrado, né? E aí a gente tem que o y aqui vai ser mais ou menos x, né? Extraindo aqui, tem duas soluções. Então, isso aqui vai ser o y é igual a x ou o y é igual a menos x, tá? Então, lá na base, né, na altura, que a imagem é zero, porque está no plano XY, quem são os pontos do R2 que são levados em zero? Os pontos que estão x igual a y, que isso aqui é o gráfico de quê, gente? O gráfico disto aqui é o quê? Reta, certo? E aqui reta também, né? As bissetrizes aqui dos quadrantes.
Então, quando a gente pega aqui, olha, x igual a y, tem essa reta aqui, e x igual a menos y. Y igual a menos x. Todos os pontos que estão em cima dessas duas retas são levados no zero por essa função, certo? E aí, se o k agora for um valor diferente de zero, aí a gente pode pegar e dividir aqui. Aí vai ficar x² sobre k menos y ao quadrado sobre k igual a 1. O que é o gráfico dessa equação? O quê? Não lembram, né? São hipérbole, né? Uma hipérbole. Lembra da hipérbole? As cônicas, elipse, hipérbole, parábola. Aí, ó, tem um detalhezinho, realmente o gráfico dessa superfície, ele é muito complexo. Eu acho que é o mais complicado de fazer o esboço. Olha, gente, recordando aqui, equação, uma hipérbole, equação geral. X menos x0 sobre a ao quadrado. Aí o gráfico, então ela tem o centro, aqui é o centro dela, no ponto x0, y0. Vamos supor que seja aqui, esse ponto x0, y0. E aí o foco, vocês lembram que tem um foco, tem um vértice da parábola, né? A parábola é aquela figura que tem esse formato aqui assim. Ou, falando parábola, hipérbole. Perdão, hipérbole, tá? E aqui a gente tem os focos de um lado aqui. F1, F2, tem os vértices, tá? E essa reta que passa aqui a gente chama reta focal. Estudaram hipérbole quando, gente? No 8ª série, hein? 2º ano do ensino médio. Mas aí é o seguinte, né? A gente não vai precisar entrar muito em detalhe, é só para ter ideia de como é que elas vão aparecer aqui, tá? Então, essa reta focal, onde estão os focos, ela sempre fica paralela ao eixo que está o sinal positivo, porque esse sinal, sinal negativo, ele pode estar aqui ou ele pode estar aqui, tá? Então, uma das variáveis é positiva e a outra é negativa. Então, o que me diz aonde vai estar a reta focal paralela é o sinal positivo, tá? Então, se isso for positivo, aqui significa que a reta focal vai estar paralela ao eixo do y. Então, aqui vão estar aqui os vértices do foco e a parábola vai passar aqui. E essa distância daqui para cá é exatamente o A, tá? Se a parábola agora é o contrário, o sinal está bem aqui, ó, sinal negativo, está no eixo do x. Então, nesse caso aqui, tá, a reta focal ela vai estar paralela ao eixo que está o sinal positivo aqui. Tá? Então, se o centro dela vai estar bem aqui, vamos supor que o centro seja bem aqui, ela já vai estar assim, olha. Tá? Ok? Só para a gente enxergar que aqui a gente vai ter essas duas situações aqui. Então, eu tenho aqui hipérboles, tá? Se eu pegar, o K pode ser qualquer valor, positivo, negativo ou nulo. Nulo, eu tenho as duas retas. Agora, eu pego o K um valor positivo. Por exemplo, para a gente chegar, eu vou pegar o K como sendo 1. Quando eu jogar bem aqui, vai ficar x² menos y ao quadrado é igual a 1. Tá? K positivo vai estar lá no plano z igual a 1, a imagem. Tá? Nesse caso aqui, então, olha, o centro dela vai estar na origem e os focos da parábola vão estar no eixo x, então ela vai se abrir para cá, assim, ó. Certo?
Quanto mais, aí eu pego um K maior, K igual a 2. X quadrado sobre 2 menos Y quadrado sobre 2 igual a 1. Então, ela vai se abrir mais ainda. Quanto maior o K, mais abertura vai ter a hipérbole. Tá? Já chamei a hipérbole de parábola várias vezes, mas ela sabe que ela é hipérbole. Ok? Tudo bem? E o que acontece que na hora que a gente vai pegar a curva de nível associada ao nível negativo, pego o K agora igual a menos 1. Posso pegar? Posso, porque a imagem dessa função é todo R. Aí eu vou pegar o K, por exemplo, a gente enxergar igual a menos 1. Então, a curva de nível vai ficar assim, ó, x quadrado sobre menos 1, menos y ao quadrado sobre menos 1 igual a 1. Eu vou reescrever isso assim, menos x quadrado sobre 1, aí menos com menos mais y ao quadrado sobre 1 igual a 1. Tá? Então, agora, onde vão estar os focos? Paralelo ao eixo y. Tá? Então, lá embaixo, plano z igual a menos 1, z igual a menos 2, essas hipérboles, elas agora vão virar para cá. Tá? Elas vão se abrir assim. A gente vai já ver a animação, mas só para vocês terem ideia do que está acontecendo. Tá? Então, eu estou no plano XY, aqui, ó, no plano XY, gente, vamos pegar inicialmente alguns valores de K negativo, tá? Vocês vão ver que na figura ele vai estar se aproximando, porque eu estou começando com K menos 4, menos 3, menos 2, tá? Então, ele está se aproximando porque, na verdade, o K está diminuindo. Já vai embora. Tá? Então, tem as hipérboles, tá? O K menos 1. Aí, olha, o par de retas, quando a hora que o K for 0. E aí, ele inverteu agora. O K passou a ser positivo, inverteu o eixo dos focos. Ok? Agora, a gente vai levantar. Né? Algumas, as que são positivas, vão ficar acima do plano XY e as negativas abaixo, né? Ver como é que fica. Isso é se ele obedecer e quiser. Tá? Então, vamos colocar agora cada uma na sua devida altura. Aí a gente tem as que estão lá embaixo, tá? Já inverteu agora o eixo, K ficou positivo. Dá para ter ideia aí do gráfico dessa função? Ó. Precisa ser bom de desenho, né? Tá? Então, aí é a superfície, também conhecida como macela de cavalo. É um paraboloide hiperbólico, tá? Porque quando a gente fizer essas seções verticais, também a gente vai ver que aparece ali parábolas. E na horizontal a gente tem as hipérboles, ok? Posso pedir um desse na nossa avaliação?
Mas entenderam a ideia da construção, né, gente? Olha, só para a gente enxergar aqui, olha, se eu faço cortes aqui, vou deslocar aqui no eixo do Z, então paralelo ao eixo Z. Né? Então, estou pegando, o eixo Z não, perdão, o eixo do Y, tá? Estou pegando Y igual a 1, Y igual a 2, Y igual a 3, o que vai acontecer? Estou fazendo o traço da superfície nos planos paralelo ao plano XZ. Tá? Veja que são parábolas, tá? Isso, paraboloide hiperbólico. Bom, vamos ver aqui o slide. Vamos ver outro exemplo aqui. A regra da função, a gente já trabalhou até outro dia para determinar o domínio dessa função. 9 menos 9x² mais y ao quadrado. Domínio dessa função, eu só vou poder aplicar essa regra aí se o que está na raiz for maior ou igual que zero. Fizemos isso outro dia, vimos que o domínio dela é o interior daquela elipse ali, certo? Só vou poder aplicar para os pontos que estão no interior da elipse. Tá? E a imagem, gente? O que vocês me dizem aí da imagem dessa função? Fazer um mapa de contorno. A imagem. É isso aqui, né? Para qual que eu vou pegar e a imagem vai dar essa continha aqui, ó. Pode ser negativo isso aqui? Não. Tá? Pode ser zero? Pode. Mas ele é sempre maior ou igual que zero, tá? Então, por um lado, é sempre maior ou igual que zero. E até onde pode ir aqui? Veja que aqui a raiz ela está sempre pegando o 9 e subtraindo de alguma coisa, certo? Então, o maior valor que eu posso ter aqui é quando isso aqui for zero, certo? Que vai ficar a raiz de 9. E a partir daí, isso aqui vai ser maior do que zero, aquilo que está dentro do parêntese. O menor valor que ele assume é zero, e depois ele vai aumentando. Então, eu vou sempre fazer 9 menos alguma coisa. O maior valor que eu vou assumir aqui, dentro da raiz, é quando isso aqui for zero. O maior. Né? E aí vai ficar a raiz de 9, que é 3. A partir daí, vai ser sempre 9 menos algum valor positivo. Então, o maior valor que isso aqui assume é 3. Concordam? Ou discordam? Ficou claro? Certo? Então, a imagem dessa função é o intervalo que vai de 0 a 3. Tá? Aí a gente vai pegar. E quando eu pego um K neste intervalo aí, como é que vai ser a curva de nível? Eu pego um K aqui, que está entre 0 e 3. Aí, significa que o f de x, y, eu vou só colocar aqui, sem a forma de conjunto. Tem que ser igual a K. E aí a gente vai ficar 9 menos 9x² mais y ao quadrado igual a K. A gente pode elevar ao quadrado os dois lados, vai ficar 9. Só para a gente enxergar o que figura, né, que vai se formar aqui. Vou passar para lá este aqui, mas eu vou representar, escrevê-lo primeiro. Tá? Se eu passar para lá, ele fica positivo. E aí o K vem para cá, vai ficar 9 menos K ao quadrado.
Bom, aí a gente pode dividir tudo por 9 menos k ao quadrado, que a gente vê aí que vai formar uma elipse, né, gente? Vai ficar 1. Só que eu não vou poder fazer essa divisão quando isso aqui for 0. Então, a gente pode enxergar logo que é a curva de nível associada ao nível 3, certo? E depois a gente generaliza as outras. Ou seja, C3. Todos os pares ordenados pertencentes ao R2, para os quais essa continha aí, quando eu fizer K igual a 3, vai ficar assim. 9x² mais y² igual a 0, né? Quais os valores que eu posso atribuir para x e y para isso aí dar 0? Só 0, 0, certo? Então, a curva de nível associada ao nível 3, 9x² mais y² igual a 0, é só o par ordenado 0, 0, tá? Então, quando a gente pega a imagem da origem, ela vai dar 3, e é o único ponto, né? A partir daí, vou pegar o K. Agora eu posso dividir ali. Para os quais, aí eu vou dividir para ficar 1 aqui. Vai ficar x², 9x² mais y ao quadrado. Aí eu dividindo, vai ficar aqui 9 menos k ao quadrado. 9 menos k ao quadrado. E eu também, para tirar isso daqui, eu vou dividir. Bom, parece feio, mas é importante a gente identificar que figura é essa aí, gente. São elipses, como já falei, né? Quem vai ser maior, esse ou esse? Que tá dividindo o eixo do x, o y ou o x? Esse aqui, né? Vai ser maior. Então, são elipses, elas vão ser mais alongadas no eixo do y. Agora, eu queria que vocês me dissessem o seguinte: o que que acontece com essas elipses quando o k cresce? Elas vão estar aumentando ou diminuindo? Aqui a gente já viu o seguinte: no plano z igual a 0, né? No plano z igual a 3, a origem vai bem aqui no 3, certo? Aí eu pego agora, olha, quando eu pegar o k igual a 0, aí eu vou ter essa elipse aqui. x² mais y² sobre 3 ao quadrado igual a 1, tá? Então, lá no plano xy, eu vou ter essa elipse aqui. 3 no eixo do y. 1 no eixo do x. Aí, passei para 1, gente. Peguei agora o k igual a 1. Aí, bem aqui, eu vou ter outra elipse. Essa elipse vai ter o comprimento dela maior ou menor? As elipses, elas vão aumentando ou vão diminuindo o eixo? Diminuindo, certo? Está diminuindo, porque agora, olha, vai ficar 9 menos 1, já vai dar 8. Então, aqui, à medida que eu vou subindo, agora, essas elipses vão ficando menores. Até que na altura aqui do 3, você já tem só um ponto, certo? Então, olha, eu vou colocar já aqui as elipses, as curvas de contorno nas suas devidas alturas aqui, assumindo valores distintos para cá. Então, olha, o k vai aumentando
e elas vão diminuindo, tá? As elipses vão ficando até menor. E só vai de 0 a 3, que é domínio dessa função, tá? Então, o gráfico da superfície é um semi-elipsoide, só tem a metade, né? O elipsoide é como se fosse uma elipse fechada, é a versão da esférica da elipse, né? Só que como é função aí, eu só posso ter ou a parte de cima ou a parte de baixo, né? Que é a raiz aqui. Para cada elemento eu tenho que ter um único correspondente. Ok? Vou colocar só mais um exemplo aqui. Vou pular aqui. Então, olha, eu quero fazer um mapa de contorno do gráfico desta função de duas variáveis. Logaritmo natural de x² mais y². Então, a gente quer enxergar o que são as curvas de níveis. Eu vou fazer agora só aqui no slide para... Primeiro, olha só. Eu só não vou poder usar essa regra aqui quando x² for 0 e y² for 0, né? Que vai ficar logo. Mas como ele é quadrado, né, não vai dar número negativo. Então, o domínio da função, todos os reais só excluindo o par 0, 0. E a imagem dessa função vai ser todos os reais, tá? Ela está definida para qualquer valor. Aliás, eu quero até que vocês corrijam nas notas de aula que eu coloquei lá. Só o R+, mas é todos os reais, tá? De Ctrl+C, Ctrl+V, a gente acaba esquecendo de corrigir algumas coisas. Tá? Como a gente vai ver no gráfico, tá? Então, é assim, para qualquer valor dizer que eu colocar aqui, eu encontro x e y que satisfazem a condição. Aí, olha só, vou pegar um K qualquer e quero determinar a curva de nível associado a esse valor aí. Então, isso aqui, quando eu pegar um K aqui, em R, o que vai ser a curva de nível? Todos os pontos do R2 tirando o 0, né? Para os quais, quando a gente calcula, aí a imagem era log, né? F de xy, x² mais y² vai dar igual a k, tá? Que a gente pode, usando a definição de logaritmo, posso enxergar isso, escrever isso aqui assim, ó, para a gente melhor visualizar. Definição de logaritmo significa que a base e, né, que o e elevado a k é x² mais y². Que fica melhor da gente enxergar. O que é que vão ser as curvas de níveis, gente? Gráfico de... Equação é gráfico de quê aí? x² mais y² igual a uma constante lá. Que é uma constante, né? Eu peguei um valor para cá, peguei e elevado a k, é um número real. Circunferências, certo? Vão ser circunferências. O raio, você pode enxergar isso aqui, ó, como sendo... Posso escrever isso aqui, e elevado a k, raiz de e elevado a k ao quadrado, só para a gente enxergar que isso aqui vai ser o raio, tá? E aí, observe o seguinte, como é uma eixo, aqui é e elevado a k, quando o k aumenta, ela vai crescer muito rapidamente, essas circunferências, né? Porque para cada, eu pego o k igual a 1, é e elevado a 1. Aí eu pego o k igual a 3, já é e elevado a terceira, tá? Então, essas circunferências crescem muito rapidamente. Por outro lado, quando k for negativo, porque posso ter k negativo, né? Vai ficar assim, e elevado a um número negativo. Aí vai lá para baixo. Então, esses raios vão decrescer muito rapidamente, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Até 1h, né, essa aula, gente?
Vamos ver aqui o slide. Então, olha, eu vou atribuir alguns valores para cá e já vamos colocar a curva de contorno, ou seja, a curva de nível no nível. Vou pegar o K igual a menos 2, tá? Então, é uma circunferência que vai estar lá no plano Z igual a menos 2. Veja que o raio é bem pequeno, tá? Aí, pego o K igual a menos 1,5, tá mais acima, tá? Raio da circunferência pequeno também. Mas à medida que este K vai aumentando aqui, os raios vão ficando maiores, tá? Mas sempre circunferências. K igual a 0, tá? Uma circunferência, o raio é raiz de... E aí, K vai aumentando, ela cresce muito rapidamente. Dá para ter uma ideia o que é o gráfico? É só juntar todas essas circunferências aí, só que K vai subindo, ela vai crescendo muito, ela vai se abrindo muito, tá? Tá, então o gráfico da função, tá? A interseção dele com o corte dele nos planos horizontais são essas circunferências. Tá ok? Como a gente já ainda tem 20 minutos, eu falei que era o último, a gente vai ver mais um aqui. É porque é o seguinte, não dá para eu começar a derivadas parciais, que era a minha intenção, né? Em 5 minutos. Então, a gente aproveita e vê mais um exemplo aqui. E aí, eu queria um candidato agora para vir desenhar o gráfico dessa função aí. Mas só me digam aí, o que vão ser as curvas de níveis? Primeiro, só me fala uma coisa, a imagem dessa função. Ela vai assumir algum valor negativo aí? Não, né? Ela pode assumir o valor 0? Pode. Então, é de 0 para frente, tá? Então, vou sempre pegar valores maiores ou iguais que 0 para construir a curva de nível. E aí, eu quero que vocês me digam, quando eu pego um K maior ou igual que 0, os quais eu vou ter a raiz, né? X² mais Y² igual a K. A raiz eu posso elevar aqui ao quadrado, tá? Tenho o que aqui, gente? Circunferências também, tá? À medida que o K... E aí a gente está pegando agora só... K só pode ser valores não negativos, tá? Quando o K é 0, eu vou ter só a origem, tá? E a partir daí, o raio, a diferença, o raio dela, ela cresce menos rapidamente do que nesse caso aqui, que era o E elevado ao exponencial. E eu não tenho valores negativos, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui no... O K já começou lá em cima. Então, olha, são as circunferências, tá?
as curvas de contorno, para cada valor de K a gente tem uma circunferência. Aqui na origem é só o ponto. E veja que ela se abre menos rapidamente do que no exemplo anterior. Tá? Que figura é essa aí? É um cone, tá? Só que, como é função, o cone geralmente tem duas folhas, né? Como é função, ou só a parte de cima ou só a parte de baixo, na hora que você vai definir uma função. Ok? Só um minutinho aí, que agora eu quero passar uma informação para vocês. Aviso. Vamos ver o slide. Vocês sabem que a nossa avaliação vai ser quando, gente? Ah, estão informando, que bom. Sexta-feira, né? Então, olha só, informar na nossa avaliação sexta-feira, mesmo local e hora das nossas aulas. O que a gente vai cobrar? Né? A gente tem as notas de aulas, não sei se vocês estudam pelas notas, né? Mas o referencial, a gente tem as notas de 1 a 9, tá? Que é até a aula de hoje. Então, o conteúdo das notas de aula de 1 a 9. Na próxima... E? As questões que vão cair. Venha na sexta-feira, no horário da aula, que você vai ficar sabendo, com certeza, não tenha dúvida. E aí, na quarta-feira, a gente vai fazer uma aula de revisão, tá? Ah, quantas questões? Vocês preferem 30, 20 ou 50? Não, gente, vamos fazer 5 questões. Eu acho que é um número razoável, tá? 5 questões, a gente faz a prova valendo 10, cada questão vale 2 pontos. Vamos cobrar o quê? O que a gente viu. A aula não vai ter nada diferente, tá? E aí a prova vale 10, mas vocês sabem que ela vai ser multiplicada por 0,8, né? Que é o peso dela. Ok? Então, vamos vir para a aula quarta-feira, que aí a gente vai fazer uma revisão. E não se assustem que vai ser o que a gente viu. Muito obrigada pela presença de todos.